Olá, meus queridos alunos e alunas. É uma satisfação imensa estar aqui para trazer para vocês mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Antônio Paulo, professor de matemática aqui do Centro de Mídia, e vamos ao detalhamento da nossa aula. Esta é a nossa aula de número 22, objetos de conhecimento, números inteiros, usos, história, ordenação, associação com pontos da reta numérica e operações, detalhamento, comparação e ordenação de números inteiros relativos. Muito bem, alunos, vamos então ao início da nossa aula. Muito bem, alunos, dando início aqui à nossa aula. Hoje nós vamos continuar falando aqui de números inteiros. Então, nada mais justo do que a gente relembrar aqui o que são os números inteiros para que nós possamos, então, prosseguir aqui com o conteúdo da nossa aula de hoje, que é a comparação entre números inteiros. Vejamos, então, o que são números inteiros. Acompanhe na tela. Os números inteiros, conjunto dos números inteiros, são formados pelos números positivos, aqui, ó, pelos números positivos, e também são formados pelos números negativos. Sabendo disso, relembrando isto, né? Então, nós temos aqui o conjunto formado pelos números inteiros positivos e pelos números inteiros negativos e pelo zero, é chamado de conjunto dos números inteiros e é representado, claro, pela letra Z. E aí, nós temos aqui o nosso conjunto dos números inteiros, que é justamente, né, do nosso objeto de estudo aí na nossa aula. Vamos estudar esse conjunto formado pelos números positivos, pelos números negativos e o zero. Beleza? Só que falei isso para você apenas para você relembrar o conjunto dos números inteiros, porque o nosso foco é falar de comparação de números inteiros. Bom, podemos representar os números inteiros sobre uma reta por pontos igualmente espaçados. Bom, assim como o professor trouxe aqui para você na reta. Igualmente espaçados entre os espaços aqui, ó, devem ser os mesmos, tá legal? No nosso caso, nós estamos contando aí de uma em uma unidade, certo? E como é que a gente pensa na reta numérica? Olha só, como é que os números estão dispostos na reta numérica? Eu percebo o seguinte, ó, que da esquerda para a direita, ó, nesse sentido aqui, que o professor está sinalizando para você, da esquerda para a direita, os números vão aumentando. Sempre eles vão aumentando da esquerda para a direita. Perceba quando você olha bem aqui, ó, que é o conjunto já velho conhecido de vocês, que é o conjunto dos naturais, né? Perceba que o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, esses números estão aumentando. Concorda comigo? Estão aumentando. Assim também como está acontecendo aqui no lado dos números negativos, tá bom? As coisas também estão aumentando da esquerda para a direita. Beleza? Dito isto, vamos lembrar então uma coisa muito importante para a gente poder comparar os números inteiros, que são as simbologias, né? Os símbolos símbolos comparativos que a gente usa em matemática. E aí nós temos aqui os dois, se não os dois principais na hora de comparar, tá bom? E aí temos que o símbolo maior que e temos o símbolo menor que, certo? E aí temos aqui, ó, esse aqui está dito sendo maior que e aqui menor que. Tem que ficar esperto, pessoal, que em matemática, tudo quando a gente analisa em matemática, a gente vai analisar as coisas sempre da esquerda para a direita, tá bom? A análise é feita sempre da esquerda para a direita. E quando a gente vai fazer a operação, em matemática a gente faz fazendo da esquerda para a direita. Então tem que ter esse cuidado, tá bom? Então por isso, esse símbolo aqui é o maior que e esse cara aqui é o menor que. Vejamos alguns exemplos. O sinal maior que, ó, está aqui representado por esse símbolo, aberturazinha para o lado esquerdo, certo? Olha o exemplo que a gente tem aí na tela. 9
é maior que 7. Olha só, está escrito isso para nós, 9. Por que está 9 maior que 7? O símbolo que nós estamos utilizando é o símbolo do que quer dizer maior. Tá legal? E nós estamos analisando da esquerda para a direita. A análise que estamos fazendo é essa. Por isso a gente falou 9 maior que 7, beleza? E claro, a maneira comum da gente ler é de ler como está aqui na cartela mesmo. É lido 9 maior que 7. Vale uma dica que sempre a abertura, essa abertura aqui do sinal, sempre ela vai estar apontando para o lado do maior número, tá legal? E essa partezinha aqui, ó, ela sempre vai apontar o menor número, tá bom? Isso é uma dica que vale a pena, às vezes, a gente dar uma olhadinha nesse detalhe. Observe esse outro exemplo. Nós temos que 3 menor do que 10. Claro, 3, eu tenho 3 reais, é menos do que eu ter 10 reais, certo? E aí perceba que nós usamos o símbolo menor, tá bom? Analisando da esquerda para a direita, nós estamos dizendo que 3 é menor do que 10, beleza? Perceba que a pontazinha do sinal está virada sempre agora, está virada para o lado menor. E a abertura do sinal, ela está apontando, está virada para o lado do maior número, certo? Mas, sem pensar em abertura e para onde está apontando, é só a gente pensar. Se eu estou analisando da esquerda para a direita, então eu vou colocar 3 menor que 10, porque esse é o sinal que representa o menor, tá legal? A ideia a comparação de ser menor, beleza? Bom, continuando então, comparação entre números inteiros. Alunos, nós temos pelo menos 3 casos de comparação entre números inteiros, tá legal? E é o que a gente vai ver agora. Nós temos o caso quando os dois números são positivos. Vamos ter caso também quando um número é positivo e o outro é negativo. Temos também casos quando os dois números forem negativos, beleza? Então, é o que a gente vai ver agora nas nossas próximas cartelas. Acompanhe só o desenvolvimento aí, ó, o raciocínio. Vejam só. Primeiro caso, de dois números positivos. Olha só o que diz a dica. O maior é o de maior valor absoluto. O que quer dizer valor absoluto? É o valor que, em outras palavras, você viu um pouquinho nas nossas aulas anteriores, é o valor em módulo de um número, né? É o valor, quer dizer, o valor puro daquele número. Seu módulo, sem desconsiderando o sinal, tá bom? Olha o que nós temos aqui no exemplo. Nós temos 5 maior que 3. Perceba que por não ter aparecido o sinal aqui, ó, a gente vai subentender que ele é positivo, tá bom? Então, ó, dois números, a comparação de dois números positivos, o maior é sempre aquele que tem o maior valor absoluto. Olhando para esse exemplo, qual número tem maior valor absoluto? É só a gente pensar até um pouco aí em dinheiro, né? O que é maior? 5 reais ou 3 reais? Né? Claro, 5 reais é maior que 3. Então, comparando dois números positivos, o maior vai ser aquele de maior valor absoluto. E temos aqui o exemplo, ok? Vejamos então o segundo caso de comparação de números inteiros. De dois números inteiros, em que um é positivo e o outro é negativo, é sempre maior o número positivo. Isso é uma dica muito boa e bem tranquila para tu perceber. Ó. Queremos comparar os números mais 1 com menos 4. Quem é o maior? Ah, é um positivo e outro negativo? Sim. Então sempre o maior será o positivo. E aí a gente colocou aqui, ó, o sinal que representa, que aí está dizendo que 1 é maior do que menos 4. Vejamos um outro exemplo. Se nós tivéssemos assim, ó, menos 2 e 6. Quem é o maior? É o menos 2 ou é o 6 que é o maior? O pessoal pergunta para você qual é o maior. Claro, o maior vai ser sempre o número positivo. Se fôssemos representar usando a linguagem, né, usando os sinais, ficaria menos 2 é menor do que 6. Por quê? Porque 6 é maior do que menos 2. Via de regra, são dois números, um é positivo e o outro é negativo, então o maior vai ser sempre o número positivo. E aí tem ainda um terceiro caso, né, que é dentre os números inteiros,
negativa. Percebam que no nosso exemplo nós temos dois números negativos. Aí aqui requer um pouquinho mais de atenção, pessoal, porque o maior é o de menor valor absoluto. Pensar em menor valor absoluto é pensar que eles, de uma forma simples, é a gente pensar esses números desconsiderando o sinal, que seria a ideia de módulo, né? Absoluto ou módulo. Então, olhando para esses números, quem é o maior dentre eles? O maior, só pensando em número, seria o 3, considerando o sinal, certo? Mas olha a regra é assim, ó, dentre os números inteiros negativos, o maior vai ser o de menor valor absoluto, tá bom? Fica esperto com essa regrinha, ó, é o menor. Quem é o número que tem menor valor absoluto? Se considerar 1 e 3, é o 1, né? Isso pensando ele em valor absoluto. Então, pela regra, o maior vai ser o que apresenta o menor valor absoluto. Por isso nós temos aqui que menos 1 é maior do que menos 3. Beleza? Bom, vamos seguir porque existe também outra maneira da gente comparar números inteiros, pessoal. E a outra maneira é a gente pensar na reta numérica, puramente na reta numérica. Se você teve ainda um pouquinho de dificuldade em interpretar o que o professor falou até aqui para você, com o esclarecimento na reta numérica, acho que vai ficar bem tranquilo para você fazer a comparação. Então, vejamos agora uma maneira da gente comparar os números utilizando a reta numérica, beleza? Vejam só, então. Comparação e ordenação de números inteiros. Para comparar dois números, se divide a dizer se o primeiro é maior, usando este símbolo, ou se é menor, usando este símbolo. Ou até mesmo dizer se ele é igual, né? Poderia também fazer uma comparação de igualdade. Para realizar a comparação de números inteiros, devemos obedecer esses seguintes critérios. Vejamos os critérios para a gente fazer a comparação de números inteiros pensando na reta numérica. Observe o que diz o primeiro critério. O número que está à direita de outro na reta numérica é maior do que ele. O número que está à direita de outro na reta numérica é maior do que ele. Olha como isso é verdade. Tem aqui o número 1. Qual número está à direita do 1? O 2. Certo? O 2. Então, o 2 é maior do que o 1. O que está à direita é sempre maior do que ele. Se eu pensar bem aqui, ó. Pensar aqui, o número 3 e o número 6. Quem é maior? Claro, é o que está à direita do 3. Então, o 6 é maior. Agora, atenção. Também vai valer para os números negativos. A mesma regra, pessoal. Vejam só, pensando nos números negativos. Eu tenho o menos 5 e o menos 4. Quem é o maior? Menos 5 ou menos 4? Pessoal, não vai te iludir com o valor numérico do número, tá bom? Porque a regra disse que o maior é sempre o que vai estar à direita. Então, no nosso caso, o menos 4, poderia escrever assim, o menos 4 ele é maior do que o menos 5, beleza? O que está à direita sempre será maior do que o número que nós estamos analisando. Bom, no segundo critério diz assim, o número que está à esquerda de outro é sempre menor. Claro, se o que está à direita é maior, o que vai estar à esquerda vai ser sempre menor. Se eu pensar aqui o número 4 e o número 3, claro que o 3 é menor do que o 4, beleza? E se nós pensarmos então nos números negativos, o menos 2 e o menos 5, quem é menor? Claro, o menos 5 ele vai ser menor do que o menos 2, beleza? Continuando então. Uma outra regrinha a ser observada. O zero é maior que qualquer número negativo. Atenção, pessoal, o zero é maior do que qualquer número negativo. Lembra da regra? Se para a direita, então, analisando para a direita, sempre será maior, né? Pensando então no zero, o zero está à direita de todos os números negativos. Então, por essa definição, o zero, então, ele é maior do que qualquer número negativo, beleza? E essa ideia de maior, olha aqui para o professor, como é bem interessante quando a gente analisa o zero. O que é melhor?
ter uma dívida, pensando em números inteiros, ter uma dívida de R$5 ou não estar devendo? Não estar devendo quer dizer zero. Então é melhor não estar devendo, tá? Então por isso o zero ele é maior do que qualquer número negativo. Beleza? Vejamos a próxima cartela. Um número positivo, atenção, falamos aqui dos números positivos, é maior que qualquer número negativo. Então observe isso. Um número positivo é maior do que qualquer número negativo. Bom, pessoal, claro, o número positivo vai estar sempre a mais à direita, como lembra, o professor começou dizendo que os que estão à direita sempre será maior. Então, qualquer número positivo sempre será maior do que qualquer outro número negativo, ok? E aí temos aqui uma demonstração aí usando os sinais, né? Olha só, temos uma reta numérica e temos aqui, menos 7 menor que menos 6, e assim sucessivamente aqui, pensando sempre da esquerda para a direita, né? Então, menos 7 é menor que menos 6, que por sua vez o menos 6 é menor que menos 5, que menos 5 é menor do que menos 4. Bom, e assim sucessivamente, aqui é uma boa ilustração aí para você ter essa percepção de que sempre um número à direita vai ser sempre menor do que o que está depois dele, no sentido da esquerda para a direita. Temos uma aplicação. Vamos comparar os números inteiros, situando-os sobre a reta numérica. Lembra que o professor falou para você aqui, que os números eles aumentam da esquerda para a direita, certo? Então, pensando então na letra A, qual é maior? Maior é o menos 3 ou é o menos 4? Lembra? O que está à direita é sempre maior do que aquele número que está à esquerda, tá bom? Tipo aqui, nós temos 2, o 3 é maior do que ele, maior do que 2. Nós temos aqui o 5 é maior do que o 6, e também, o 5 é maior do que o 3. Tudo que está à direita vai ser sempre maior. Tipo, se eu tomar aqui o 5, o 6 é maior do que o 5, porque ele está à direita do 5. Pensar como números inteiros vai seguir a mesma regra, mas vamos situar aqui onde nós estamos. O menos 3 ou o menos 4. Quem é maior? O maior vai ser aquele que está mais à direita, beleza? Pensando assim, qual é o maior? Menos 3 ou menos 4? O maior é menos 3, ok? Por quê? Porque ele está mais à direita na reta numérica. Está à direita do menos 4. Na letra B, nós temos os números menos 3 ou 2. Menos 3 ou menos 2. Quem é o maior? O maior vai ser aquele que está mais à direita. Então, entre menos 3 e menos 2, como a questão nos pede para a gente indicar o maior, então o maior é menos 2. Na letra C, a gente tem menos 2 ou 0. Opa! Menos 2 ou 0. Mas o professor falou uma dica com relação ao 0. O 0, ele é maior do que qualquer número negativo. Então, vem aqui, o maior será o 0. Na letra D, a gente tem 3 ou menos 6. Bora marcar aqui, 3, positivo, e menos 6. Quem é o maior? O maior é aquele número que está mais à direita, olhando na reta numérica. Qual é o número que está mais à direita? O mais à direita é o 3. Então, o maior é o 3. E pensando agora em menos 3 ou 6. E aí, quem é o maior? Menos 3. Vamos situar na reta numérica? Está aqui ele. Menos 3. E o 6? Está aqui ele. Quem é maior? Menos 3 ou 6? É o 6, porque ele está mais à direita na reta numérica. Então, o maior é o 6. Ok, pessoal? Bom, bora continuar então, ainda com mais uns exemplos aqui para a gente praticar. Vamos comparar os números inteiros, situando-os sobre a reta numérica. Vamos comparar usando o sinal, tá bom? Os sinais de maior e menor. Bora pensar. 10 e 8. Quem é maior? É o 10 ou é o 8? Aqui,
10 e o 8. O maior é o 10. Então, a gente vai usar este sinal aqui, ó, de maior. Então, 10 é maior do que 8. Continuando, olha a letra B. 8 e 6. Então, analisar agora aqui, ó, o 8 e o 6. Quem é maior? É o 8 ou é o 6? O número maior vai ser aquele que vai estar mais à direita. Então, mais à direita está o 8. Vamos usar, então, novamente esse sinal aqui, ó, maior. Agora, continuando aqui para a letra C. Letra C. Só vai limpar aqui. Letra C, a gente tem 3 e menos 2. Quem é o maior? Tem uma dica, o professor falou, entre dois números. Olha a dica do início da aula. Entre dois números, um positivo e outro negativo, o maior vai ser sempre o número positivo, pessoal. O maior vai ser sempre o positivo. Então, aqui não precisa nem localizar, ó. 3 é maior do que menos 2. Na letra D, ó, tem menos 5 e menos 2. Bom, bora situar aqui na reta numérica. Menos 5 e menos 2. Quem é o maior? É o menos 2. Então, quer dizer que menos 5 é menor do que menos 2. Então, a gente vai usar o sinal aqui, ó, menor que menos 2. E na letra E, nós temos menos 5 e menos 8. Menos 5 e menos 8. Temos aqui o menos 5 e o menos 8. Se comparar menos 5 e menos 8, quem é o maior? O maior, menos 5. Está mais à direita. Então, o menos 5 é maior que menos 8. Vem aqui, ó, colocamos o sinal. Beleza? Vamos ainda comparar esses números na reta numérica. Mais uma aplicação aí, né, que a gente tem aí sobre temperatura. Qual é a temperatura maior? É o menos 4 ou é o mais 4? Bom, sempre o número que está mais à direita é o maior. Então, no nosso caso, qual tem temperatura maior? É o 4. 4 graus positivo. E lembrar, né, que comparando dois números, um positivo e um negativo, o maior sempre será o positivo. Na letra B, ó, menos 4 graus ou menos 8. Menos 4 ou menos 8. Quem é o maior? O maior, o que está mais à direita. Comparando os dois números, quem está mais à direita? O menos 4. Então, nesse caso, o menos 4 é o maior. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, ficar esperto. O que vai estar à direita sempre vai ser maior do que o que está mais à esquerda. Bom, escreva na ordem crescente os seguintes números. A ideia aí de reta numérica, tá, pessoal? Na ordem crescente, os seguintes números. Nós temos o menos 70, menos 10, menos 100. Quem vai estar mais à esquerda? Mais à esquerda, para a nossa letra A, vai estar o menos 100. Depois do menos 100, qual seria o próximo, então? Menos 70. Depois do menos 70, qual seria o próximo número? Menos 10. Depois do menos 10, dentre os números que nós temos, seria o 0. Depois do 0, seria o 20. E depois, o nosso último, que seria o 80. Se nós estamos pensando isso aqui, pessoal, pensando como sendo situados na reta numérica, tá bom? E na letra B tem assim, ó, na ordem decrescente. Os seguintes números na ordem decrescente. Decrescente, do menor para o maior. Situando, então, nós vamos ter quem é o menor número. Então vamos lá, pessoal, organizando em ordem crescente. O maior de todos é o positivo, que é o 12. Olha, analisando, então nós temos aqui, ó, temos o 12. Depois do 12 seria o positivo, ó, seria o 1. Vou colocar aqui mais 1, tá bom? Depois do 1 seria mais 7, depois mais 1, depois menos 100, depois menos 160, próximo menos 300. Só vai colocar outro bem aqui, tá, pessoal? Porque tem a questão aqui do nosso intérprete, não pode escrever em cima dele. E por último, menos 500. Pronto, fechamos aí a nossa ordem decrescente. Vamos então para mais uma questão. Veja a tabela abaixo.
Veja abaixo a tabela de gols de um campeonato, né? E aí vamos analisar esses resultados do time do Grêmio, São Paulo, Fluminense, Cruzeiro, Vitória e Fortaleza. Vejam aqui, ó, a pontuação, o saldo de gols aí desses clubes, tá legal? Lembrando que saldo de gol é a diferença entre os gols que um fez, gols prós e gols contra, né? Gols feitos e gols sofridos. Então, analisando a tabela, a gente vai responder qual equipe tem o menor saldo de gols e o maior saldo de gol. Qual equipe tem maior saldo de gol, Fluminense ou Cruzeiro? E qual tem maior saldo de gols, Vitória ou Fortaleza? Vejamos então. Analisando a primeira situação, letra A. Qual equipe tem o menor saldo de gol? Pessoal, a ideia de menor vai ser aquele número negativo, que seja o menor número negativo aqui entre eles, tá legal? Então, qual equipe teve o menor? O menor saldo de gols está bem aqui, ó. Foi aquele time que teve menos 9. Qual foi o time? Esse time aqui, ó. Vitória. Esse aqui foi o que teve menor. E qual time teve, então, o maior saldo de gol? O maior é aquele que teve um saldo de gol positivo. Mas dentro dos valores positivos, qual é o maior? Aqui, ó. É o time do Grêmio. Aqui, ó. Então, o time do Grêmio foi o time que teve o maior saldo de gol. Continuando. Qual tem maior saldo de gol? Agora analisa. Fluminense ou Cruzeiro? Aqui, ó. Vamos analisar aqui, ó. Fluminense ou Cruzeiro? Vamos analisar, ó. O Fluminense teve menos 5 e o Cruzeiro teve 0. Quem teve o maior? O maior foi o Cruzeiro, porque ele teve 0 saldo de gols. Então o Cruzeiro teve o maior. Certo, pessoal? Continuando então, ó. Então, o Cruzeiro teve o maior, então quer dizer então que o Fluminense teve menor saldo de gol, né? O menor saldo de gol, ele teve menos 5, ele ficou bem, fez bem menos gol do que o que sofreu. Então, o time que ficou foi o Fluminense. Fluminense foi o time que teve o menor saldo de gol. E aí temos ainda, na letra C, qual tem maior saldo de gol? Maior saldo de gol, Vitória ou Fortaleza? Qual tem maior saldo de gol? Atenção, pessoal, na letra C, maior. Vitória, analisar aqui, ó. Vitória ou Fortaleza? Agora analisa, ó. Pensando na reta numérica, ó. Teríamos o menos 9, depois menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, vou fazer aqui menos 3, menos 2, menos 1 e o 0. Vamos marcar aqui então. O time do Vitória, ele tinha um saldo de menos 9. Vitória estava aqui, ó. Time do Vitória. E o time do Fortaleza estava aqui, ó. Tinha um saldo de menos 4. Qual tem maior saldo de gol? Lembra da regra? O que está à direita é sempre maior? Então quer dizer que qual tem maior saldo de gol é o time que tem menos 4, saldo de gol de menos 4, que é o Fortaleza. Beleza, pessoal? E aí então, pessoal, a gente falamos aí então para vocês, né, nessa aula, né, sobre comparação de números inteiros, mostramos umas regrinhas e uma regra muito boa que é infalível. Sempre que você puder, localiza esses números na reta numérica, tá bom? Localizando eles na reta numérica, o que vai estar à direita será sempre maior do que o número que você está levando em consideração. Beleza? E é isso. Assim a gente chega aqui ao final da nossa aula. Espero sinceramente que vocês tenham gostado, tenham compreendido e aguardo vocês aí na nossa próxima aula.